Olá, bom dia, bom feriado, hoje que é 7 de setembro. Seja bem-vindo a mais uma edição do Notícias de Jacareí. Lembrando que é possível nos acompanhar também pelas redes sociais. Reveja, curta e compartilhe o nosso conteúdo e também nos conte o que você gostaria de ver aqui na TV. A gente começa trazendo a você os números do coronavírus aqui no município. Segundo a última atualização, feita na tarde de sexta-feira, ultrapassamos os 2.000 casos confirmados, chegando então a 2.029. Subiu também o número de pessoas que aguardam o resultado do exame, são então 1.036. Quanto aos recuperados, chegamos a 1.595, um pouco mais de 75%. E em relação ao número de vítimas, já são 123 até aqui. Em relação ao tratamento, 21 pessoas estão hospitalizadas e outras 290 estão se cuidando em casa. E mais uma vez a gente reforça que o índice da doença é maior entre homens e a faixa etária que é mais atingida é entre 30 e 45 anos, que chegou a 731 confirmações da Covid-19. Lembrando que todas as atualizações sobre o coronavírus você acompanha nos canais de comunicação da Prefeitura e também aqui na TV Câmara. Por conta da pandemia, as agências do INSS estão fechadas com previsão de reabertura para 14 de setembro. A fim de evitar que os segurados percam o benefício, o INSS começou a enviar notificações para pessoas que tiveram o benefício revisado. A comunicação será feita por cartas impressas e online. Aproximadamente 1.700.000 segurados serão notificados e terão até 60 dias após receber o comunicado para enviar a documentação solicitada. Caso contrário, o benefício será suspenso ou então bloqueado. Uma cartilha elaborada pelo grupo Quebrando o Silêncio ensina crianças e adolescentes como agir em caso de violência doméstica na família. Com o objetivo de esclarecer a população sobre a violência doméstica praticada contra mulheres, crianças e idosos, o grupo responsável pelo movimento Quebrando o Silêncio elaborou uma cartilha para ajudar as vítimas desses atos. A líder do projeto no Vale do Paraíba, inclusive, discursou em uma sessão ordinária sobre o assunto e mostrou o seu material. Começou quando a gente sentiu a necessidade, para dentro de uma instituição adventista, que é uma igreja, a gente começar a fazer esse projeto. Porém, ele teve uma grande aderência, tanto para a igreja, a gente sentiu que a comunidade também se beneficiaria. Então, hoje em dia, todos que buscam, procuram, a gente também corre atrás para poder fazer a entrega desse material. Nós temos a revista adulto, infantil e também para adolescentes. A proposta é incentivar essas vítimas a denunciar os malfeitores. Segundo Grace, há um grande número de casos que não chega até a polícia, porque quem sofre a violência tem medo de falar, às vezes até mesmo é ameaçado pelo agressor. O maior risco são as ameaças, E a gente precisa, como comunidade, ajudar o próximo, Talvez aquela pessoa que esteja sofrendo, ela não consiga gritar, ela não consiga quebrar o silêncio. Mas você que está próximo a ela, você vai conseguir entrar em contato com o 180, com os órgãos que estão constituídos para isso, para que possam ajudar também. A Câmara Municipal de Jacareí aprovou em 2019 um projeto de lei que instituiu a chamada Semana Quebrando o Silêncio, que é realizada no mês de agosto, e tem como meta a discussão e debate sobre o assunto da violência doméstica. Grace disse que durante o período da pandemia, os casos de violência aumentaram. Infelizmente, durante o período da pandemia, os números com certeza aumentaram grandemente, em virtude das pessoas precisarem ficar mais em casa, A gente fica mais confinado. E, infelizmente, aqueles que já têm, aquele intuito de ser violentos ali, a gente sente que aflorou ainda mais. E os números comprovam isso. Durante os meses de março a julho de 2020, segundo o relatório produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, apenas os casos de feminicídio cresceram 22% em 12 estados do país, comparando-se aí com o mesmo período do ano passado.
Outro dado do Centro Operacional Criminal de São Paulo mostra que casos de violência contra a mulher subiram 30% neste período. As cartilhas distribuídas pelo grupo Quebrando o Silêncio têm o objetivo de alertar para que se denuncie sempre. Onde fala sobre a violência infantil, abuso. E também nós temos a Adulto, que fala exclusivamente esse ano sobre feminicídio. Como eu falei, há 18 anos acontecem essas revistas, esses informativos. E cada ano é um tema diferente que nós escolhemos e que, infelizmente, precisamos tocar nesse assunto. Na semana passada, foi divulgado pelo Poder Executivo um decreto com os protocolos sanitários para uma possível retomada das aulas presenciais em escolas de Jacareí. Para as escolas municipais, já está sendo feita uma consulta pública que irá definir o retorno ou não. O resultado dessa consulta será publicado no final desse mês, lá no dia 31 de setembro. Já no caso das escolas estaduais e particulares, o decreto estabelece que devem ser atendidos os regramentos apresentados pelo governo estadual, que autoriza, então, a partir de amanhã, dia 8, o retorno gradual para alunos que precisem aí de aulas de reforço. Senadores aprovaram uma medida provisória que define regras para o pagamento do auxílio emergencial a trabalhadores que tiveram redução de salário e jornada ou suspensão de contratos por causa da pandemia. As regras também valem para benefício mensal pago a quem tem contrato de trabalho intermitente. Entenda como o texto foi aprovado pelo Senado e que agora vai à sanção. A medida provisória define as regras para os bancos federais pagarem os benefícios aos trabalhadores atingidos pela redução de salário e jornada ou pela suspensão temporária do contrato de trabalho em razão da pandemia da Covid-19. A Caixa Econômica e o Banco do Brasil têm até 10 dias para fazerem os depósitos contados da data de envio das informações necessárias pelo Ministério da Economia. Consideramos a matéria adequada, também não identificamos aspectos de injuridicialidade e contrários à boa técnica legislativa. Quanto ao exame da proposição, sob a ótica da despesa pública, verifica-se que os dispositivos trazidos revestem-se de caráter essencialmente normativo, sem impacto direto ou indireto sobre o aumento das despesas públicas. Não se verifica, portanto, qualquer incompatibilidade com as normas orçamentárias financeiras vigentes. As normas valem também para o benefício emergencial de R$ 600 mensais a empregados com contratos intermitentes. Todos os beneficiários terão 180 dias para fazerem a liberação do dinheiro depositado em conta digital de poupança. E o desemprego no Brasil voltou a crescer. Segundo o IBGE, em uma semana, o contingente de desempregados aumentou cerca de 300 mil, chegando a, então a 12,9 milhões o total de trabalhadores em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho. O estudo é referente ao mês de agosto, que analisa o mercado semanalmente. Com o aumento, a taxa de desemprego passou de 13,3% para 13,6%. Todavia, o IBGE considera que houve estabilidade do indicador e atribui o crescimento da população desocupada à retomada da busca por emprego diante da crescente retomada das atividades econômicas pelo país. Mas, infelizmente, a notícia ainda é triste. Um seminário virtual promovido pelo Mercosul discutiu a implantação dos chamados corredores bioceânicos sul-americanos, pensados para conectar, então, mercados separados pelos oceanos Atlântico e Pacífico. O crescimento acelerado do comércio mundial está consolidando 3 espaços econômicos: a América do Norte, a Europa unificada e a Ásia-Oceania-Pacífico. O Mercosul entende ser necessário firmar uma vinculação com o bloco Ásia-Oceania-Pacífico e, por isso, promoveu uma reunião virtual com seus membros para debater o assunto.
Nesse contexto, se pretende estabelecer os chamados corredores bioceânicos sul-americanos, que são pontes terrestres que conectam mercados separados pelos oceanos Atlântico e Pacífico. Os corredores deverão utilizar diferentes modais, como rodovias, ferrovias e hidrovias, para atender à circulação de mercadorias que vêm do Pacífico, Oceania e Ásia com destino aos países do Cone Sul e do interior do subcontinente sul-americano, composto pela Bolívia, Paraguai, Argentina, Brasil e Uruguai, até a Oceania e Ásia por meio dos portos localizados no Oceano Pacífico. Entre os corredores com maior potencial estão os que formam a rota Santos-São Paulo, Santa Cruz, La Paz e Arica, bem como Paranaguá, Pirapó, Santo Tomé, Resistência, Salta e Antofagasta, além de Santos, São Paulo, Puerto Murtinho, Assunção, Salta e Antofagasta. Esse corredor será um grande salto de competitividade para os países envolvidos e os países vizinhos. Brasil, Paraguai, Chile, Argentina e também os países vizinhos da América Latina. A leitura ainda é um desafio no Brasil. Os índices apontam que, em média, cada brasileiro lê 2,4 livros completos por ano. E para sair dessa realidade, 2 adolescentes decidiram começar um clube do livro. Viajar sem sair do lugar. Tornar-se íntimo de uma pessoa que só existe na imaginação. Descobrir novas culturas. Múltiplos universos em meio a papel e palavras. Assim são os livros, que apresentam infinitas possibilidades por meio da leitura. O livro traz em si diferentes questões que só numa conversa você não consegue desenvolver com a criança. Ela se identifica com a história, ela se identifica com o personagem. A gente tem que ter em mente que a leitura desenvolve diferentes habilidades nas crianças. A criatividade, amplia o vocabulário, também faz com que a criança tenha contato com diferentes culturas. A última pesquisa, Retratos da Leitura no Brasil, aponta uma média de 4,9 livros por habitante a cada ano. No entanto, apenas 2,4 desses livros foram lidos do início ao fim. E mais alarmante, 50% dos brasileiros nunca compraram um livro. A fim de mudar a própria realidade e, consequentemente, esses números, 2 primos tiveram a ideia de montar um clube do livro. A gente estava conversando sobre livros e aí a gente já tinha visto em alguns filmes sobre o clube do livro e a gente decidiu fazer também. Que a gente teve uma ideia de a gente se unir mais. Daí a gente falou assim, o que pode nos unir? Daí a gente já tinha visto algumas coisas e a gente teve a ideia do Clube do Livro. Eles mesmos afirmam que antes do clube, a leitura era um desafio. Porque antes eu começava a ler e demorava mais para chegar até algum outro capítulo. E agora tem uma data com um capítulo para você ler. Então, eu lia mais por causa da escola, mas quando eu lia por minha conta própria, eu lia, às vezes chegava na metade, parava de ler, ia fazer outra coisa e não lembrava mais. Daí eu acabava desistindo, mas agora eu sinto que eu vou começar a ler mais, eu acho. Por enquanto, o grupo é pequeno, 4 pessoas da família, e as reuniões são feitas online por causa da pandemia. Toda semana, eles estipulam um número de capítulos que deve ser lido para debater nas reuniões. E por falar em reunião, a Mariana lembra do nervosismo antes do primeiro debate. Eu fiquei muito nervosa porque todo mundo tem uma opinião diferente. E aí foi muito bom, porque você pode escutar e ver o que você enxergou de uma forma, você pode ver de outra forma. O livro que estão lendo agora é O Pequeno Príncipe, um clássico da literatura, que apesar de ser inicialmente infantil, tem lições de gente grande. É um livro que ensina muitas coisas, mesmo sendo para crianças mais novas, mas a gente consegue tirar muitos aprendizados sobre ele, a gente consegue, sobre muita empatia, a gente consegue exercitar mais nossa criatividade e como a gente pode expandir mais a mente, sabe? A gente pode
ter várias interpretações. É esse cruzamento entre mundos que revela a possibilidade de se perceber as coisas através de outro ponto de vista. Para a professora, o clube é uma ótima ferramenta para incentivar a leitura e pode começar desde bem cedo. O Clube do Livro é um momento que você vai colocar em prática suas ideias, vai ouvir as ideias do outro e vai mudar o seu pensamento a partir daí. E é legal que você pode realizar o Clube do Livro desde bem pequenininho com as crianças. Pode fazer uma barraquinha em casa e aí agora que a gente está nessa época de pandemia, pode fazer esse Clube do Livro à distância, com chamadas de WhatsApp ou de outro aplicativo que você estiver utilizando em casa com as crianças também. A leitura coloca os dois no mesmo caminho, que vai de encontro ao conhecimento, criando, ainda que aos poucos, uma sociedade mais disposta e capaz para ouvir e entender o próximo. Vale muito a pena, porque principalmente agora a gente tem muito tempo para aprender coisas novas, aprender mais sobre a opinião das pessoas. Parabéns, então, para esses dois jovens que decidiram incentivar a família a ler mais aí por meio do Clube do Livro, que atitudes como essa sejam espalhadas pelo Brasil para que a gente consiga mudar os números relacionados à leitura. A gente fica por aqui, lembrando que mais informações sobre o Poder Legislativo você confere no nosso site e as atualizações sobre o novo coronavírus você acompanha no portal de informações da Prefeitura. Boa tarde para você, bom feriado, se puder, fique em casa e se cuide. Até amanhã. Tchau!